O céu sobre Oklahoma parecia se abrir em um espetáculo de luz e sombra que prenunciava um destino sombrio. Era 24 de maio de 2011, quando a calma da planície foi substituída por um rugido que a memória daqueles que o ouviram jamais poderia apagar. Acima do horizonte, nuvens enegrecidas se reuniam em torres gigantescas, carregadas de eletricidade e fúria. Ali, entre El Reno e Piedmont, um dos tornados mais violentos já registrados pela ciência moderna estava prestes a tomar forma. Tudo começou com um silêncio assustador, quase sobrenatural, que se espalhou pelos campos do oeste de Oklahoma. Os pássaros silenciaram, os ventos cessaram por um instante e os raios de sol se extinguiram atrás de uma muralha de nuvens que se erguia como uma fortaleza escura. Em poucos minutos, a calmaria foi substituída pela fúria de uma supercélula em rotação. Uma máquina de tempestade que girava em torno de si mesma, como se quisesse devorar o horizonte. Daquele ventre de sombras, um funil desceu lentamente. A princípio, era um rastro tênue, quase invisível, como uma coluna de fumaça subindo no ar. Mas em segundos, o funil ganhou força, alargou-se e tocou o chão com uma violência impossível de descrever. O monstro acabara de nascer. A cada volta, ele crescia, alargava-se até atingir dimensões aterrorizantes. Um vórtice com centenas de metros de diâmetro que varria tudo em seu caminho. Os primeiros a sentir sua fúria foram os campos abertos nos arredores de El Reno. Lá, o tornado levantou do chão carros presos na estrada, arremessando-os a centenas de metros de distância, como se fossem simples brinquedos. Testemunhas relataram mais tarde que carros desapareceram de vista, vaporizados no ar, enquanto outros foram encontrados retorcidos, reduzidos a sucata irreconhecível. A força do vento foi tanta que alguns veículos foram arremessados a mais de 1 quilômetro de distância. Um caminhão-tanque pesando mais de 9 toneladas tombou como se não pesasse nada. A fúria do tornado não fazia distinção entre leve e pesado. Tudo foi sugado, esmagado e espalhado por quilômetros. E como se não bastasse, a tempestade desencadeou um dos episódios mais inusitados já documentados. Uma plataforma de petróleo pesando mais de 850 toneladas foi levantada de suas fundações e lançada várias vezes. Essa imagem, quase impossível de conceber, tornou-se um símbolo do poder imensurável desse fenômeno. As casas no caminho do monstro não tiveram a menor chance. Prédios inteiros foram arrancados, varridos até os alicerces, como se nunca tivessem existido. Famílias que viviam naquelas terras por gerações foram reduzidas a escombros em questão de segundos. Árvores, que normalmente oferecem resistência ao vento, foram despojadas de seus galhos e folhas até ficarem nuas, transformadas em troncos espectrais. Em alguns casos, até a casca foi arrancada, expondo a madeira áspera como se tivesse sido esculpida por uma força sobrenatural. O próprio solo revelava a magnitude do desastre. O tornado, em seu avanço implacável, arrancou camadas inteiras de terra, deixando cicatrizes profundas que lembravam as marcas de uma garra gigantesca. Era como se a natureza quisesse marcar sua passagem com uma assinatura indelével, um lembrete de sua supremacia. Enquanto isso, nas comunidades vizinhas, o caos reinava. Sirenes de alerta soavam incansavelmente e os moradores buscavam refúgio onde podiam. Porões, abrigos improvisados, até mesmo armários e banheiras. Mas alguns não conseguiram chegar a um lugar seguro. A velocidade com que o tornado se movia e sua trajetória imprevisível pegaram muitos de surpresa. Testemunhas descreveram cenas de famílias que mal tiveram segundos para se proteger e outras que ficaram presas em ruas congestionadas, vendo a escuridão se aproximar inexoravelmente. Em Piedmont, uma das cidades mais atingidas, a destruição foi quase total em alguns bairros. Ruas inteiras foram reduzidas a escombros, com restos de casas misturados a veículos, móveis e fragmentos da vida cotidiana. A paisagem após a passagem do tornado assemelhava-se a um campo de batalha. O silêncio quebrado por sirenes
gritos e o ranger de madeira ainda em chamas. A violência do tornado não afetou apenas a infraestrutura. O impacto psicológico foi devastador. Muitos sobreviventes descreveram a experiência como se o próprio mundo tivesse acabado. Alguns relataram ter visto objetos impossíveis voando ao seu redor. Máquinas de lavar, portas de aço, vigas de metal dobradas como papel. Outros afirmaram que a escuridão do funil era tanta que parecia engolir a luz do dia, envolvendo tudo em uma penumbra fantasmagórica. A trajetória do tornado se estendeu por mais de 100 quilômetros, deixando para trás uma grande cicatriz visível do ar. Ao longo do caminho, o número de feridos se multiplicou. Ambulâncias e equipes de resgate foram mobilizadas contra o relógio. Mas a escala da destruição fez com que cada minuto fosse insuficiente. O desfecho do dia foi marcado por cenas inesquecíveis. Estradas bloqueadas por montanhas de escombros, comunidades inteiras em ruínas e famílias vasculhando os escombros em busca de algo que as lembrasse de que, apesar de tudo, ainda existiam. A Rena havia deixado de ser um nome no mapa para se tornar sinônimo de tragédia e da força desencadeada da natureza. O rastro de destruição que o tornado abriu no coração de Oklahoma não foi apenas físico, mas também emocional, pois ali, em meio aos escombros, permanecia a certeza de que a vida pode mudar em um instante, que a segurança de um lar pode ser arrebatada em segundos e que, diante do poder da natureza, a humanidade não passa de uma espectadora vulnerável. O monstro continuou avançando cada vez maior, cada vez mais voraz. E enquanto varria tudo, a ciência tentava rastreá-lo, registrar o impossível, a ferocidade dos ventos mais rápidos já medidos. Quando os céus de Oklahoma se fecharam em 24 de maio, a natureza liberou um laboratório vivo de caos. Meteorologistas, munidos de tecnologia de ponta, viram no tornado de El Reno uma oportunidade única de observar de perto o que até então era quase inobservável: a anatomia de um monstro eólico. E o que descobriram superou todas as expectativas. A peça central desta investigação foi o radar móvel Haxpol, um instrumento projetado para rastrear tempestades e registrar seu interior com uma precisão impressionante. À medida que o tornado avançava com violência implacável, equipes de pesquisa arriscaram suas vidas posicionando-se em posições estratégicas para medir sua intensidade. O Haxpol não apenas capturou a rotação do funil, como também detectou velocidades que até então pareciam impossíveis de alcançar. Os valores foram impressionantes: 470 km por hora, o equivalente a quase 500 km por hora. Esse número representava um dos ventos mais rápidos já medidos na superfície da Terra. Era como se a atmosfera tivesse decidido romper seus próprios limites, levando a ciência para o desconhecido. A descoberta levantou questões fundamentais. A escala Fujita aprimorada, que classifica tornados de EF0 a EF5, baseia-se nos danos observados na superfície. No entanto, o radar revelou uma velocidade que excedeu em muito o que podia ser visto refletido nos destroços de casas, veículos e árvores. Em outras palavras, o tornado não foi devastador apenas no solo. Ele escondeu uma violência ainda maior em seu núcleo, invisível ao olho humano. Especialistas explicaram que nem todos os ventos mais rápidos se traduzem em danos visíveis. A trajetória do tornado, suas variações internas e as áreas atingidas influenciaram o que foi destruído. Mas o fato de o Haxpol ter registrado tais velocidades foi suficiente para classificá-lo como um EF5, o mais alto nível de destruição imaginável. O tornado de El Reno tornou-se, assim, um estudo de caso sem precedentes. Seu recorde não era apenas um simples número, representava um limite extremo na física da atmosfera terrestre. E, ao mesmo tempo, desafiava a maneira como os cientistas entendiam a relação entre a força de um tornado e os danos que ele deixava para trás. Para entender a magnitude do fenômeno, basta compará-lo com outros gigantes da história. Apenas 2 dias antes, em 22 de maio de 2011, o tornado de Joplin, no Missouri,
havia deixado um saldo devastador de mais de 150 mortos e milhares de feridos. Esse tornado também foi classificado como EF5, mas o que diferenciava El Reno era a velocidade registrada pelo radar. Nunca antes um instrumento havia capturado tamanha velocidade em um tornado real. Outros eventos históricos, como o infame tornado Tri-State de 1925 e o tornado Moore de 1999, demonstraram níveis extremos de destruição. No entanto, nenhum deles havia sido analisado com tecnologia tão precisa. O tornado de Reno não só entrou para a lista dos tornados mais destrutivos, como também estabeleceu um recorde científico difícil de superar. Meteorologistas descreveram o fenômeno como um laboratório vivo. Cada segundo de medição revelava insights sobre a dinâmica interna do monstro. As voltas e reviravoltas dentro das voltas, a formação de vórtices secundários capazes de intensificar os danos em áreas específicas e a variabilidade quase caótica do vento. Era como assistir a um motor naturalmente aspirado, funcionando a plena potência, com engrenagens invisíveis movendo-se a velocidades inimagináveis. Mas a ferocidade de El Reno não podia ser medida apenas em números. A experiência humana oferecia uma escala diferente, igualmente aterrorizante. Sobreviventes contaram como o rugido do tornado foi tão alto que abafou todos os outros sons, até mesmo o lamento das sirenes. O ar parecia vibrar, carregado com uma energia de fazer tremer os ossos. E em meio a essa sinfonia de destruição, a ciência tentava descobrir verdades que poderiam salvar vidas no futuro. Os dados coletados naquele dia tornaram-se objeto de estudo durante anos. Eles revelaram não apenas a capacidade destrutiva dos tornados mais poderosos, mas também a necessidade de aprimorar os sistemas de alerta precoce. Se a natureza pudesse gerar ventos de quase 500 km por hora, a humanidade deveria se preparar para cenários que até então pareciam impossíveis. A análise também deixou claro que tornados não são fenômenos uniformes. Eles podem mudar de tamanho, intensidade e trajetória em questão de segundos, tornando-os ameaças tão imprevisíveis quanto mortais. El Reno mostrou como um tornado pode abrigar múltiplos vórtices, cada um com o poder de arrasar bairros inteiros. Uma única reviravolta pode significar a diferença entre a vida e a morte. Assim, o tornado de El Reno não foi apenas um desastre local. Tornou-se um símbolo global da ferocidade atmosférica, uma lição para a ciência, um alerta para a humanidade e uma cicatriz indelével na memória coletiva. A tempestade falou na linguagem da violência e os radares traduziram sua mensagem em números que ainda hoje nos arrepiam. O monstro avançou, deixando destruição e espanto em seu rastro. Mas o que mais impactou as comunidades não foram apenas os números recordes, mas os depoimentos daqueles que o presenciaram pessoalmente e sobreviveram para contar a história. Histórias humanas que revelam o verdadeiro custo de enfrentar o vento mais rápido da Terra. Os números, a velocidade do vento e os registros do radar contam parte da história. Mas o que realmente dá dimensão ao tornado de El Reno são as vozes daqueles que o vivenciaram. Em suas memórias ainda abaladas, a verdadeira magnitude do horror permanece oculta. Quando a sirene de alerta começou a soar, muitos pensaram que seria apenas mais uma tarde em Oklahoma. Acostumados a viver no beco dos tornados, a maioria sabia que tempestades faziam parte da paisagem, embora sempre houvesse a esperança de que desta vez o monstro se desviasse. No entanto, logo ficou claro que não seria um dia comum. Em Piedmont, uma mãe contou que teve apenas alguns segundos para agir. Com os filhos brincando na sala de estar, ela ouviu na televisão que o tornado estava indo direto para o seu bairro. Ela correu para o porão, abraçou-os com força e mal conseguiu fechar a porta quando a casa inteira começou a tremer. Parecia que um trem passou por cima da gente, ela diria mais tarde, com lágrimas nos olhos. O barulho era ensurdecedor, o chão vibrava, e então tudo desapareceu. Quando ela saiu, tudo o que restava eram escombros. Sua casa, as árvores no quintal e a própria rua haviam desaparecido.
Outros não tiveram a mesma sorte. Na rodovia que liga El Reno a Piedmont, várias famílias ficaram presas no trânsito, observando o céu escurecer e o funil se aproximar com um rugido de gelar o sangue. Alguns tentaram fugir a pé. Outros buscaram abrigo sob pontes ou em valas improvisadas. Relatos de testemunhas descrevem gritos, desespero e o som de objetos voando ao redor como projéteis. Uma mulher relatou mais tarde ter visto um carro inteiro se erguer diante de seus olhos e desaparecer na nuvem negra, sem deixar rastros. Um fazendeiro nos arredores de El Reno se lembrava de como seu mundo desmoronou em questão de minutos. Ele possuía uma propriedade com celeiros e equipamentos agrícolas. Quando o tornado o atingiu, ele viu seu trator, que pesava várias toneladas, ser levado pela correnteza como se não pesasse nada. Os celeiros desabaram em segundos e seus animais se espalharam pelo campo, alguns completamente desaparecidos. Foi como se a própria terra tivesse sido arrancada, disse ele com a voz fraca. A dor não se limitou à perda material. O tornado ceifou vidas que jamais seriam recuperadas. 9 pessoas morreram naquele dia fatídico, cada uma deixando para trás uma história que repercutiria em suas comunidades. Vizinhos, amigos e familiares vasculharam os escombros, na esperança de encontrar alguém vivo. Os gritos daqueles que encontraram os corpos se misturavam ao som distante de sirenes e caminhões de resgate. As equipes de emergência chegaram o mais rápido possível, mas a escala da destruição era avassaladora. Paramédicos descreveram cenas inesquecíveis. Feridos cobertos de poeira, sangrando, desorientados, muitos sem saber onde ficavam suas casas. Uma enfermeira que participou dos trabalhos de resgate contou como, ao chegar a um bairro devastado, não havia nenhum ponto de referência. Não se sabia onde ficava a rua, onde ficava a escola, onde ficava a igreja. Tudo havia desaparecido. Restavam apenas montanhas de madeira e metal. Até mesmo os caçadores de tempestades, acostumados a perseguir o perigo, ficaram sobrecarregados. Alguns chegaram perto demais e foram atingidos pela fúria do tornado. Um deles contou como seu veículo foi empurrado por vários metros por rajadas que pareciam mãos gigantes. Nunca tinha sentido tanto medo, confessou mais tarde. Achei que era o fim, e tudo o que eu conseguia ouvir era o rugido do vento misturado ao som de metal se retorcendo. Em meio ao caos, também houve atos de humanidade que trouxeram alívio ao horror. Vizinhos resgataram sobreviventes dos escombros. Famílias compartilharam o pouco que lhes restava. Equipes de resgate trabalharam incansavelmente por horas intermináveis. O tornado havia destruído tudo o que era visível, mas não conseguiu apagar a solidariedade daqueles que permaneceram de pé. Os dias seguintes foram marcados por confusão e tristeza. Famílias retornaram aos lugares onde antes ficavam suas casas, apenas para encontrar ruínas. Muitos vagavam entre restos de móveis, brinquedos ou fotografias, em busca de algo que pudesse lhes trazer conforto. A descoberta de um objeto pessoal, por menor que fosse, tornou-se um símbolo de esperança. As imagens que circulavam na televisão e nos jornais retratavam um cenário apocalíptico. Bairros inteiros arrasados, veículos empilhados como peças de um quebra-cabeça retorcido, árvores reduzidas a estilhaços. Mas por trás de cada fotografia havia uma vida destruída, uma memória, uma história que nunca mais seria a mesma. Os depoimentos coletados falam não apenas de destruição, mas também de fragilidade humana. Muitos sobreviventes afirmaram que, naqueles minutos eternos, compreenderam a pequenez dos seres humanos diante da fúria do céu. Alguns descreveram isso como um castigo, outros como um lembrete de quão vulneráveis somos. A verdade é que, para todos eles, aquele 24 de maio ficou marcado como um antes e um depois. O tornado de El Reno Piedmont não foi apenas um fenômeno atmosférico. Foi uma experiência coletiva de medo, dor e resiliência. As vozes daqueles que estiveram presentes nos lembram que, além de registros e dados científicos, o que define uma tragédia são as vidas que ela toca.
As memórias que devasta e as cicatrizes que deixa no coração das comunidades. O monstro havia mostrado sua face mais cruel, mas ainda havia outra parte da história a ser enfrentada. A resposta humana, os preparativos e o esforço para entender como, apesar de tanta devastação, mais nomes não foram adicionados à lista de vítimas. A fúria do tornado de El Reno Piedmont havia passado, mas a história não terminou com seu desaparecimento no horizonte. Nos minutos e horas seguintes ao desastre, outra batalha começou, a da sobrevivência, do socorro imediato e da organização diante do caos. Foi um momento em que a preparação antecipada, os alertas antecipados e a resposta humana seriam testados como nunca antes. Em 24 de maio de 2011, o Serviço Nacional de Meteorologia emitiu alertas claros horas antes. Os meteorologistas sabiam que as condições eram explosivas. A atmosfera carregada de umidade, o potencial energético extremamente alto e a dinâmica eólica perfeita para gerar supercélulas capazes de produzir tornados de alta intensidade. Ao contrário das décadas anteriores, quando os tornados frequentemente surpreendiam comunidades inteiras sem aviso, desta vez a ciência conseguiu antecipá-los. As sirenes soaram cedo o suficiente para que milhares de pessoas buscassem abrigo. Rádios, televisões e celulares transmitiam mensagens urgentes. Procurem abrigo agora. O tornado está se aproximando de El Reno. Esta é uma emergência. Essas palavras repetidas inúmeras vezes fizeram a diferença entre a vida e a morte para muitas famílias. Nesse sentido, a tragédia poderia ter sido muito pior. Especialistas estimam que, sem os modernos sistemas de alerta, o número de mortos não teria sido 9, mas dezenas ou até centenas. O tornado atingiu com extrema violência, arrasando comunidades inteiras, mas os preparativos antecipados permitiram que milhares de pessoas tivessem minutos cruciais para buscar abrigo em porões, abrigos subterrâneos ou salas reforçadas. No entanto, nem todos tiveram a mesma sorte. Alguns viviam em casas móveis sem alicerces, estruturas que oferecem pouca ou nenhuma proteção contra um EF5. Outros ficaram presos em rodovias ou simplesmente não acreditaram na ameaça até que fosse tarde demais. A resposta mostrou que, mesmo com o avanço da ciência, a natureza continua a impor sua vontade. As equipes de emergência entraram em ação assim que o perigo imediato passou. Policiais, bombeiros, paramédicos e voluntários se espalharam entre os escombros. O cenário era caótico. Linhas de energia caídas, linhas de gás rompidas, árvores bloqueando estradas e inúmeras casas reduzidas a pilhas de madeira e tijolos. Cada passo era um risco, mas o dever era claro: encontrar sobreviventes. Durante as primeiras horas, o trabalho foi uma corrida contra o tempo. Cães de resgate farejavam as ruínas em busca de sinais de vida. Esquadrões de voluntários formaram correntes humanas para remover os escombros e abrir caminho para as ambulâncias. Em hospitais próximos, médicos e enfermeiros se preparavam para uma onda de feridos. Cortes profundos, fraturas, traumas e casos de choque eram tratados incansavelmente. A comunidade respondeu com uma força que surpreendeu até mesmo os veteranos de desastres. Igrejas, escolas e centros comunitários tornaram-se abrigos improvisados. Vizinhos que haviam perdido tudo compartilharam o pouco que lhes restava. Água, cobertores, um pedaço de pão. A solidariedade era a única riqueza que ninguém poderia tirar deles. O contexto do desastre também destacou a magnitude do surto de tornados que varreu os Estados Unidos naqueles dias. Entre 21 e 26 de maio de 2011, mais de 230 tornados foram registrados em diversas regiões. No total, 178 pessoas morreram e mais de 1.600 ficaram feridas. El Reno foi um dos mais documentados, mas fez parte de um evento muito maior, uma sequência de tempestades que deixou cicatrizes em vários estados. Especialistas em gestão de emergências enfatizaram que a preparação antecipada salvou vidas, mas também alertaram para os desafios.
Nem todas as casas tinham porões ou abrigos reforçados, e muitos cidadãos não tinham um plano de emergência claro. A lição era clara. Mesmo com a melhor tecnologia, a vulnerabilidade persiste se não for acompanhada de educação, infraestrutura e recursos acessíveis. O impacto psicológico também foi imediato. Equipes de socorro chegaram não apenas com água e comida, mas também com conselheiros e psicólogos que cuidaram de famílias traumatizadas. Perder uma casa pode ser devastador, mas perder um ente querido ou enfrentar a morte deixa cicatrizes invisíveis. As comunidades sabiam que a reconstrução não seria apenas material, mas também emocional. Nos dias seguintes, as autoridades começaram a avaliar os danos. O custo econômico foi astronômico. Centenas de milhões de dólares em perdas, comunidades inteiras devastadas e um sistema elétrico severamente danificado. Mas entre os números, um fato revelador também emergiu. Apesar da força recorde do tornado, as mortes foram relativamente poucas graças aos alertas antecipados. Isso não aliviou a dor das famílias que perderam tudo, mas mostrou um caminho de esperança. A ciência poderia salvar vidas, mesmo que não conseguisse deter a tempestade. A preparação tornou-se o tema central das reflexões subsequentes. Como cada família poderia ter um abrigo seguro? Como a comunicação poderia ser melhorada para que os alertas fossem compreendidos e atendidos em tempo hábil? Como a população poderia ser treinada para que a resposta fosse imediata e eficaz? Essas questões foram discutidas em conferências, universidades e na mídia, buscando lições que prevenissem tragédias futuras. O tornado de El Reno Piedmont demonstrou a importância da preparação. Lembrou aos Estados Unidos e ao mundo que tudo pode mudar em questão de minutos, que a diferença entre a vida e a morte às vezes pode depender de segundos e que a resposta coletiva é tão crucial quanto o alerta individual. A tempestade passou, mas deixou para trás um tremendo desafio: aprender com o que aconteceu, fortalecer a resiliência e homenagear as vítimas com um compromisso renovado de enfrentar a fúria do céu. O caminho para a reconstrução estava apenas começando. E enquanto as comunidades reconstruíam suas casas, uma pergunta persistia: o que acontecerá quando isso acontecer novamente? Porque no coração do beco dos tornados, a única certeza não é se haverá outra tempestade, mas quando. O tornado de El Reno Piedmont não foi apenas mais uma tempestade na longa lista de desastres naturais que atingiram os Estados Unidos. Foi, de muitas maneiras, um lembrete de que a natureza guarda segredos que ainda escapam à nossa compreensão. Naquele 24 de maio de 2011, a atmosfera falou com uma voz estrondosa, mostrando que mesmo na era dos radares de última geração e dos sistemas de alerta mais sofisticados, continuamos vulneráveis à fúria dos céus. As lições aprendidas com este evento são múltiplas e profundas. Primeiro, a ciência provou que ainda há limites a serem explorados. O Haxpow registrou ventos de quase 500 km por hora, um número que parecia saído de ficção. Esses dados não só surpreenderam a comunidade científica, como também nos forçaram a repensar as escalas de medição e a forma como entendemos a dinâmica interna dos tornados. El Reno foi um laboratório vivo, um fenômeno que abriu portas para o conhecimento, mas também para novas questões. Em segundo lugar, a tragédia reafirmou a importância dos sistemas de alerta precoce. Sirenes, mensagens de rádio e televisão e aplicativos móveis forneceram minutos cruciais para que milhares de pessoas fossem salvas. 9 vidas foram perdidas naquele dia, e cada uma delas representa uma dor irreparável. No entanto, a realidade é que poderia ter havido dezenas ou centenas de outras vítimas. A preparação funcionou, e isso deve ser um apelo para fortalecê-la ainda mais. Mas talvez a lição mais difícil seja aquela que não pode ser medida em dados ou estatísticas. El Reno nos ensinou que os seres humanos, por mais tecnologia que possuam, permanecem frágeis. Casas que levaram décadas para serem construídas foram apagadas em segundos.
Famílias inteiras viram tudo o que conheciam desaparecer, restando apenas o mais essencial: a própria vida. E nessa vulnerabilidade, a resiliência também emergiu. A solidariedade entre vizinhos, a coragem dos socorristas e a esperança dos sobreviventes foram a prova de que, mesmo que uma tempestade destrua tudo, ela jamais poderá tirar a vontade de se reerguer. Este tornado também se tornou um ponto de comparação histórica. Especialistas o mencionam ao lado de Joplin, Tri-State ou Moore, lembrando-nos de que cada geração parece enfrentar seu próprio monstro. No entanto, a diferença está em como escolhemos responder. Aprender com o passado é a chave para encarar o futuro, porque no cerne de Tornado Alley, a questão nunca é se haverá outro, mas quando ele virá. Refletir sobre El Reno é também refletir sobre nossa relação com a natureza. Construímos cidades, construímos estradas e criamos tecnologias capazes de explorar outros planetas, mas ainda nos sentimos pequenos em comparação com um funil de vento que surge em questão de minutos. Esse paradoxo não deve nos inspirar medo, mas humildade. Devemos entender que a Terra é um organismo vivo e dinâmico, e que nossa sobrevivência depende de aprender a coexistir com suas forças. Para as comunidades de Oklahoma, a memória continua viva. A cada primavera, quando o céu escurece e as nuvens começam a rodopiar, os corações batem mais rápido. A memória coletiva relembra aquele dia de maio, em que um monstro invisível varreu tudo. Mas também lembra como, em meio às ruínas, o melhor da humanidade emergiu: apoio mútuo, compaixão e esperança. Hoje, mais de uma década depois, os estudos sobre El Reno continuam a fornecer conhecimento. Cientistas analisam seus dados para refinar modelos de previsão. Autoridades revisam protocolos de emergência e comunidades continuam a fortalecer seus planos de resposta, porque cada lição aprendida pode significar vidas salvas no futuro. O legado deste tornado não está escrito apenas nos destroços que deixou para trás, mas na memória daqueles que sobreviveram e no comprometimento daqueles que lutam para garantir que uma tragédia semelhante nunca mais aconteça. E, no entanto, a natureza nos lembra constantemente que ainda não mostrou todas as suas cartas. O que acontecerá se um dia enfrentarmos um tornado mais poderoso que El Reno? Estamos preparados para o que está por vir? O documentário que assistimos juntos não é apenas uma história de destruição, mas também um alerta e um chamado à ação. Preparar, educar e desenvolver resiliência são passos essenciais para enfrentar o inevitável. A Rena foi uma lição escrita no vento e nas cinzas, e cabe a nós garantir que ela não seja esquecida. Porque o verdadeiro poder da memória não reside em recordar a dor, mas em usá-la para nos proteger do futuro. Os céus rugirão novamente, mais cedo ou mais tarde, e então será hora de mostrar que aprendemos com o que a história nos ensinou naquele 24 de maio. E se você quiser continuar explorando histórias como esta, descobrindo os segredos da ciência por trás das tempestades e revivendo as histórias dos tornados mais extremos da história, convidamos você a assinar o Extreme Tornado. Aqui, a fúria do céu se transforma em conhecimento, e cada episódio é uma janela para a força mais selvagem da natureza. Prepare-se, porque o próximo monstro pode já estar se formando logo ali no horizonte.